Se no dia 28 de fevereiro você perguntasse a mim ou a qualquer pessoa da nossa equipe do War Fronts quais palavras usaríamos para descrever a guerra iminente no Irã, provavelmente ouviria algo como devastadora, caótica, implacável, catastrófica ou qualquer outra coisa igualmente hiperbólica. A única expressão que nunca teríamos escolhido para descrever essa guerra ou qualquer ação que aconteceu durante ela é um tapinha de amor. Porque, e isso deveria ser bem óbvio, guerra nunca é algo amoroso. E tapinha é o maior eufemismo já usado para descrever o impacto devastador de lançar centenas e às vezes milhares de quilos de munição sobre o seu adversário. Em entrevista recente à ABC, o presidente Donald Trump usou essas palavras para descrever ataques a instalações militares iranianas no fim da semana passada. Ataques que preocupam observadores com possível retorno à guerra em larga escala. Enquanto Trump foi rápido em tranquilizar o mundo de que o cessar-fogo ainda estava em vigor, o Irã fez questão de lembrar aos seus vizinhos regionais que estava de olho neles, especialmente naqueles que acreditava terem ajudado Washington a lançar os ataques. Embora o cessar-fogo em teste seja uma das maiores notícias da semana passada, o que aconteceu antes para desencadear os ataques e o que ocorreu depois também são importantes. Com a alta dos preços do petróleo, o fracasso das negociações de paz e o risco constante de retomada da guerra. A Operação Fúria Épica acabou. Na terça, 5 de maio, em coletiva, na Casa Branca, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou o fim da Operação Fúria Épica após atingir os objetivos dos Estados Unidos. Rubio disse que a Casa Branca preferia um caminho para a paz e que Trump queria um acordo de paz. Sabe o que mais o governo gostaria de ver? Navios retomam circulação no Estreito de Hormuz após queda histórica no tráfego de contêineres. Isso explica por que Trump lançou o Project Freedom no dia anterior, descrevendo-o como um esforço humanitário para resgatar navios sem itens essenciais após 2 meses presos no Golfo Pérsico. O plano era direto. Os Estados Unidos usariam seu poderio militar, cerca de 15 mil soldados contra torpedeiros de mísseis guiados, mais de 100 aeronaves e drones, para escoltar navios comerciais presos no estreito, rompendo o bloqueio iraniano. Ao fim da segunda-feira, militares dos Estados Unidos escoltaram 2 navios pelo Estreito de Hormuz. Teherã criticou a operação e um navio sul-coreano precisou ser rebocado a um porto próximo após explosão e incêndio. O Irã também levou a escalada para além do estreito, lançando drones e foguetes contra alvos nos Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi afirmou que suas defesas aéreas interceptaram 19 mísseis e drones iranianos ao todo, causando um grande incêndio na zona industrial de petróleo de Vajaira, construída para contornar o Estreito de Hormuz. O secretário de Defesa Pete Hegseth alertou o Irã em coletiva de que os Estados Unidos ainda tinham capacidade de reabrir o conflito, se preciso. Menos de 36 horas após o início do Project Freedom, o chefe de Hegseth anunciou a pausa da operação para permitir negociações. Apesar de ser a razão oficial, segundo a NBC News, isso não era toda a verdade. Aliados do Golfo ficaram surpresos após Trump anunciar o Project Freedom nas redes sociais, segundo o veículo. Isso irritou Riad, que avisou Washington que não poderia usar a base aérea Príncipe Sultão nem o espaço aéreo saudita na operação. A tensão era tanta que nem uma ligação entre Trump e o príncipe saudita Mohammed bin Salman resolveu o impasse. Você pode se perguntar, Simon, por que os Estados Unidos precisam do espaço aéreo saudita para proteger o Estreito de Hormuz? Os Estados Unidos não têm um monte de recursos na região, como destroyers com mísseis guiados que podem operar em águas internacionais? Isso é verdade, mas ainda insuficiente. Um funcionário americano disse à NBC que, devido à geografia, Washington precisava da cooperação de parceiros regionais para usar o espaço aéreo em suas fronteiras. Patrick Winter, editor diplomático do The Guardian, afirmou que o incidente indicou 2 coisas. Primeiro, a Arábia Saudita deseja encerrar a guerra de forma permanente. Segundo, teme que, como o Project Freedom não tinha regras claras de engajamento, haja risco de confronto naval entre Irã e Washington.
Apesar de Riad ter suspendido as restrições, o Project Freedom ainda está pausado durante esta gravação. Isso não significa que a situação tenha se acalmado, nem mesmo neste cessar-fogo. Após navios de guerra dos Estados Unidos cruzarem o estreito em demonstração de força, o Irã lançou uma barragem de mísseis, drones e pequenos barcos contra eles. Os Estados Unidos revidaram nos pontos de origem, levando aos chamados tapinhas de amor. Como dissemos na introdução, Trump chamou esses ataques dos Estados Unidos a ativos iranianos de tapinhas de amor. Não mencionamos que o presidente Trump fez uma declaração considerada preocupante por alguns observadores. Ao ser questionado sobre o cessar-fogo, Trump disse aos repórteres que, se tivesse terminado, todos saberiam. Ele afirmou: "Você saberá se não houver cessar-fogo. Você só vai precisar olhar para um grande clarão vindo do Irã." Mas, embora essa ameaça, assim como a ameaça anterior de Trump, de acabar com a civilização iraniana, tenha soado apocalíptica, parece que a diplomacia ainda estava em andamento nos bastidores. Fontes disseram ao Axios, em 6 de maio, que a Casa Branca achava estar perto de um memorando de entendimento, ou MEU, de uma página com o Irã para encerrar a guerra e iniciar conversas mais detalhadas. Pelo MOU, o Irã prometia não buscar armas nucleares, impor moratória ao enriquecimento nuclear e aceitar inspeções aprimoradas, incluindo inspeções surpresa por inspetores da ONU. Washington, por outro lado, concordaria com uma suspensão gradual e condicional das sanções e com a liberação de bilhões de dólares em dinheiro iraniano congelado ao redor do mundo. Após alguns dias de deliberação no Irã, o regime descartou o plano e sugeriu outra alternativa. O Tasman, ligado à Guarda Revolucionária Islâmica, disse que Teherã exigia o fim das sanções, dos combates em todas as frentes e o reconhecimento do controle iraniano sobre o Estreito de Hormuz. Tasman apresentou a resposta do Irã como rejeição à proposta de Washington, que chamou de exigência de rendição. E isso deixou Trump completamente furioso. Ele escreveu no Truth Social, e vamos citá-lo aqui: "Acabei de ler a resposta dos chamados representantes do Irã. Não gostei. Totalmente inaceitável, tudo em letras maiúsculas." O que significa que, pelo menos no momento em que estamos gravando, estamos presos em um limbo onde não sabemos o que vai acontecer em seguida, especialmente considerando que os dois lados estão tão distantes que um acordo parece, para todos os efeitos, inalcançável. Vamos ver mais negociações que terminam com os dois lados ainda mais entrincheirados, ou vamos ver a guerra recomeçar de verdade? Se você está vendo isso algumas horas depois, olá do passado. Talvez já saiba a resposta, mas mesmo com incertezas, algo é certo. A guerra do Irã saiu das manchetes, mas a crise e seus efeitos ainda não terminaram. Falando nisso, é hora de voltarmos nossa atenção para a outra grande nação envolvida nesse conflito, Israel. Mas antes de falarmos sobre Israel, uma pausa rápida para te contar sobre o nosso mais novo projeto. Fronts.co é o nosso aliado para assinantes que gostam do que fazemos no War Fronts, mas também querem se aprofundar em histórias como esta, entrando nos detalhes mais nerds sobre os conflitos que estão moldando o nosso mundo. Semanalmente, publicamos 2 vídeos e 2 podcasts exclusivos, além de ao menos 2 artigos de especialistas sobre as principais crises globais, do Irã à Ucrânia e Taiwan. Se você está aqui ou assistindo a um vídeo sobre o Irã, vai gostar do nosso podcast Middle East Roundtable. 90 minutos semanais de debates nerds e bem-humorados sobre a região. Tudo isso custa $5 por mês ou 50 por ano. Vale conferir se você gosta desse tipo de história. E agora, vamos entrar na história da crescente crise entre Israel e outro vizinho do Irã, o Iraque. Uma base secreta israelense. Em 9 de maio, o Wall Street Journal divulgou que Israel construiu uma base militar secreta no deserto iraquiano pouco antes da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. A instalação foi construída no deserto ocidental do Iraque, área extensa e pouco habitada, já utilizada por forças especiais dos Estados Unidos em operações contra Saddam Hussein em 1991 e 2003. Segundo o jornal, a base tinha forças especiais israelenses e funcionava como centro logístico da Força Aérea de Israel. Incluía equipes de busca e resgate prontas para agir se algum piloto israelense fosse abatido em operações sobre o Irã. Mas a existência da base é só parte da história.
O mais interessante é que ela quase foi descoberta no início de março, e Israel bombardeou forças iraquianas para evitar isso. A mídia estatal iraquiana informou que um pastor relatou atividade militar incomum, como voos de helicóptero, e o exército enviou tropas para investigar. As tropas sofreram intenso fogo e ataques aéreos, resultando em um morto e 2 feridos. Mais tropas foram enviadas, e segundo o tenente-general iraquiano Qais al-Mohammadawi, vice-comandante do Comando de Operações Conjuntas, encontraram provas da presença de forças militares na região. Isso deixou Bagdá bastante irritada. Al-Mohammadawi disse à mídia estatal iraquiana que a operação foi imprudente e realizada sem coordenação ou aprovação. Bagdá criticou os Estados Unidos na TV estatal e apresentou queixa à ONU, culpando os Estados Unidos pelo ataque. Apesar de Washington conhecer a base, uma fonte disse ao jornal que não participou do ataque. Agora precisamos destacar 2 coisas. Primeiro, em guerras, operações assim não são tão incomuns. Quem acompanha o canal deve lembrar que, após 2 soldados americanos serem abatidos no Irã, Washington instalou um campo de pouso em pleno território iraniano para servir como base operacional avançada. Além disso, não é a primeira vez que Jerusalém age contra Bagdá. Segundo o Jerusalém Post, antes da guerra Israel-Hamas, as forças de defesa de Israel fizeram ataques limitados a forças iranianas que tentavam usar o Iraque como base para atacar Israel. Levando em conta essas 2 ressalvas, o incidente não deveria ser tão relevante, mas ganhou destaque pelo possível impacto nas relações entre Israel e Iraque. Essas relações nunca foram boas. Israel e Iraque estão tecnicamente em guerra desde 1948 e o Iraque não reconhece Israel. Embora o relacionamento entre eles possa ser melhor descrito como frio, o mais importante é que ele não estava piorando significativamente, o que às vezes é o melhor que se pode esperar. Mas criar uma base militar secreta no Iraque e matar um soldado iraquiano para mantê-la oculta, como esperado, só piora a situação. Segundo Seth J. Franksman, correspondente sênior do Oriente Médio no Jerusalém Post, a mídia iraquiana foi dominada pela reportagem. Isso ocorreu em um momento delicado, pois Bagdá está no processo de aprovar um novo governo após escolher Ali al-Zaidi, empresário sem experiência política, como primeiro-ministro. Ele foi escolhido após pressão constante de Washington, que rejeitou Nahari al-Maliki como escolha de Bagdá. Trump ameaçou retirar apoio ao Iraque se al-Maliki assumisse. Al-Maliki foi primeiro-ministro do Iraque por 2 mandatos. Segundo Victoria Taylor, diretora da iniciativa Iraque no Atlantic Council, Washington o rejeitou devido aos seus laços com o Irã. O Iraque não poder escolher seu primeiro-ministro sem aval de Washington e a presença de uma base secreta israelense que Jerusalém protegeu podem ser vistos como violações da soberania iraquiana no Oriente Médio. Segundo Franksman, o relatório pode aumentar a desconfiança sobre os Estados Unidos, pois o Iraque e outros países que lerem o documento em árabe podem interpretá-lo como uma permissão americana para violar a soberania iraquiana. Em um momento delicado, com estados do Golfo preocupados com o conflito com o Irã, isso pode ter repercussões. Fim da citação. Se a questão da soberania iraquiana terá impacto na relação de Washington e, por extensão, de Jerusalém com os países do Golfo, só o tempo dirá. O fato de a Arábia Saudita ter negado aos Estados Unidos o uso de suas bases e espaço aéreo para o Project Freedom, apesar de depois restaurar esses direitos, indica problemas na região. A forma como essa guerra terminará, no final das contas, será um fator determinante para o formato da relação de Washington com os estados do Golfo daqui para frente. Altos funcionários do Golfo disseram ao Wall Street Journal temer que um acordo para encerrar a guerra foque mais no aspecto nuclear, principal preocupação dos Estados Unidos e Israel, do que nos mísseis e proxies de Teherã. Se o governo Trump conseguir um acordo que atenda às preocupações de Washington, do Golfo e de Israel, tarefa extremamente difícil, Washington pode recuperar sua credibilidade. No entanto, se Washington optar por priorizar a questão nuclear e deixar de lado as preocupações do Golfo, então o Golfo pode simplesmente decidir que chegou a hora de procurar outro parceiro de segurança além de Washington. Já vimos avanços, como capitais do Golfo fechando acordos com a Ucrânia para comprar drones interceptores, contrariando o governo Trump.
Como seriam os grandes passos, ninguém sabe ao certo. E por fim, saímos do Oriente Médio e focamos na China, em uma história que pode impactar a guerra do Irã. Na quarta, 13 de maio, o presidente Trump visitará a China para a reunião bilateral com Xi Jinping. Na reunião, os presidentes debaterão vários temas, incluindo o assunto deste vídeo. A reunião ocorre em um momento delicado para as relações Estados Unidos-China, pois o secretário do Tesouro, Scott Bessent, acusou a China de financiar o maior patrocinador estatal do terrorismo ao comprar 90% da energia do Irã. Washington não só acusou a China, mas também sancionou 3 empresas chinesas por fornecerem imagens de satélite ao Irã, usadas em ataques a alvos americanos. Washington já havia sancionado 5 refinarias chinesas por ligações com o Irã. A China, então, mandou que empresas locais ignorassem as sanções dos Estados Unidos, alegando que restringiam ilegalmente o comércio e violavam normas internacionais. Além de dar dinheiro ao Irã por meio da compra de petróleo e do fornecimento de imagens de satélite, a China também forneceu produtos químicos para impulsionar mísseis balísticos de Teherã, segundo investigação do Telegraph. A China também vetou a condenação do bloqueio do Irã ao Estreito de Hormuz no Conselho de Segurança da ONU. Considerando o apoio de Pequim ao Irã, pode parecer fácil concluir que a China sustenta o Irã contra os Estados Unidos. O argumento fica mais forte ao saber que, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, os Estados Unidos estão consumindo rapidamente seus estoques de interceptadores de mísseis, do tipo que os Estados Unidos precisariam desesperadamente numa guerra contra Pequim. Em apenas 7 semanas de guerra, Washington já usou pelo menos 45% de seu estoque de mísseis de ataque, de precisão pelo menos 50% de seus mísseis TAAD, que são usados para interceptar mísseis balísticos, e quase 50% de seus mísseis interceptadores do sistema de defesa aérea Patriot. A China também coleta muitos dados sobre como as forças americanas atuam, suas vulnerabilidades e o que seria eficaz em um possível conflito entre os dois países. Por isso, a China deveria estar eufórica ao ver os Estados Unidos presos em uma longa guerra aberta com Teherã. No entanto, Pequim tem pressionado silenciosamente pela paz. Segundo a Associated Press, a China atua nos bastidores, pressionando o Irã por uma solução diplomática para o conflito. O presidente Trump afirmou acreditar que a China incentivou o Irã a negociar o atual cessar-fogo. Fontes diplomáticas disseram à Associated Press que Pequim provavelmente usou seu poder econômico, pois compra 90% do combustível iraniano para pressionar o Irã a negociar. Essa é uma afirmação que a China não confirmou, porque segundo Yashi Li, pesquisador da Escola de Estudos Internacionais S. Rajaratnam, confirmar isso faria a China parecer parte de uma estrutura de segurança liderada pelos Estados Unidos. Agora, a China não está fazendo nada disso por altruísmo? Como a economia global é interligada, o fechamento do Estreito de Hormuz ainda impacta a China, mesmo podendo importar algum petróleo de Teherã. Além disso, a China tem laços econômicos cada vez maiores com outros países da região. Então, quanto mais a guerra se arrasta, mais prejuízo causa aos investimentos e relações comerciais de Pequim em todo o Golfo. Uma semana antes da visita de Trump, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, encontrou-se com Wang Yi em Pequim, na primeira visita à China desde o início da guerra. No encontro, ele chamou a China de grande amiga do Irã, enquanto Wang Yi pediu a reabertura do Estreito de Hormuz e o fim das hostilidades. Nesse contexto, o presidente Trump viajará à China. Ainda não sabemos como essas conversas ocorrerão, pois a bola de cristal não está funcionando. Um alto funcionário do governo disse à imprensa que Trump pode pressionar a China para que, por sua vez, pressione mais o Irã a fechar um acordo. Mas Trump talvez não precise pressionar tanto. Segundo o Wall Street Journal, se Xi fechar um acordo de paz, será reconhecido como estadista global por intervir em um momento crítico de possível escalada militar. Esse tipo de vitória diplomática pode ser mais valioso que a satisfação do Partido Comunista Chinês ao ver os Estados Unidos em uma guerra longa, sem estratégia de saída. O que acontecer na quinta-feira em Pequim e em outros lugares da região afetada por essa guerra pode ter certeza de que estaremos aqui para mantê-lo informado. Obrigado por assistir.